que eu tenho os meus conjuntos, eu vou fazer o seguinte. Se essa posição atual não tem nenhum elemento adjacente vazio, eu vou primeiro incluir esta posição atual aos meus elementos já visitados, porque eu já verifiquei essa posição nas linhas 52 e 53. Então, eu vou ter que pegar todos os adjacentes de mesma cor, verificar se eles não foram visitados ainda, e se eles não foram, eu tenho que incluir no conjunto to be visited, ou seja, aqueles que eu tenho que visitar. Então, eu vou fazer o seguinte, para cada posição P na minha função de adjacents with same color, que é uma função que eu vou criar agora, respectivo à posição corrente. Então, eu vou criar esta função aqui, Alt Enter. Só não queria que ele criasse aqui fora. Vamos colocá-lo aqui dentro. Mais uma função que eu estou utilizando. Não precisa ser point position, mas sim position. E aí, esse cara parece com o código de adjacentes, né? Então, eu vou retornar, de novo, linha e coluna, para linha e coluna no meu conjunto de adjacentes, respectivo a essa posição. Só que aqui eu quero filtrar aqueles que possuem a mesma cor do que eu estou buscando. Então, se a cor do que eu estou buscando for igual à cor da posição respectiva a essa linha e a essa coluna. Então, aqui eu estou fazendo uma filtragem por aqueles que possuem a mesma cor. Veja que o fato de criar as funções vai ajudando, né? O adjacentes aqui já foi utilizado algumas vezes para algumas operações. Então, para cada um dos adjacentes da mesma cor, se ele ainda não foi visitado, ou seja, se essa posição não está no conjunto dos elementos visitados, eu vou colocar aqui no conjunto de que eu ainda tenho que visitar. Então, veja que esse to be visited vai sempre ter os elementos que eu ainda não visitei. E não tem problema se eu tentar colocar elemento repetido que já esteja no to be visited, porque como é um conjunto, elemento repetido para conjunto não é um problema. Então, você utilizar conjunto aqui quebra o galho também para isso. Feito isso, nós podemos então, na verdade, já tirar esse return que nós utilizamos anteriormente. E aí, de fato, nós, a priori, terminamos o nosso algoritmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Para a posição 1 da primeira tabela, ok. Realmente não acabou porque eu tenho ali posições vazias, ali no 00, por exemplo. Na segunda, 03, realmente a peça preta ainda tem a posição de linha 3, coluna 3 vazia, então também tem que retornar verdadeiro. Agora, se eu colocar uma peça branca aqui, aí o resultado esperado tem que ser falso. É isso daqui. Interessante ver a evolução, principalmente nesse passo aqui que ele vai ter que fazer a busca. Olha, vou rodar aqui em modo debug. Has move. Aí ele passa, olha lá, calcula o M, vai ser 4. Vai calcular o N, que também vai ser 4. Como é a posição 1, a cor era branca. Então, olha lá. Color W, de right. Verifica que não é vazio, então eu posso continuar. Define a função adjacente, hasEmpty, todas as funções que eu quero utilizar. Começa o meu conjunto to be visited na posição 1, que é a posição inicial, e os visitados, por enquanto, eu não visitei nenhum. Como tem elemento ainda a ser visitado, ele vai lá, pega a posição corrente, que é o 1, pergunta se tem algum adjacente vazio, não tem. Adiciona aos visitados a posição corrente. E aqui, para cada um dos adjacentes de mesma cor, olha lá, P, posição 00, porque tem a mesma cor. Dá uma verificada se não está no visitado, se não está, inclui. P, nesse caso aqui, vai ser a posição 01, mesma cor, não foi visitado, também acrescenta.
P, posição 1, 0, mesma coisa, mesma cor, não visitado, entra na lista de valores a serem visitados. Deixa eu colocar aqui para você ver. Ó. Agora P vai ter o valor 1, 1, é o valor corrente e que já foi incluído no conjunto de elementos visitados. Então, como ele já é um elemento que foi visitado, ele não vai ser adicionado. Novamente, vai aqui para a posição 2, 0, também é incluído aqui para ser visitado. Posição 2, 1. E aí ele vai continuar aqui o processo, até que todos os elementos, vejam que eu só coloquei aqui nos valores a serem visitados os elementos brancos mesmo. Né? Se a gente olhar aqui o tabuleiro, que é esse daqui. Ó. Então ele colocou todos esses 4 elementos adjacentes à posição corrente. E assim ele vai evoluir. Se eu tivesse colocado, deixa eu colocar um breakpoint aqui, olha. Então, na próxima iteração, vamos ver quem é que ele vai pegar. Current position vai ser o 2, 1. Então, na próxima iteração, ele vai incluir nos adjacentes, vamos ver. Olha lá, linha 2, coluna 1. Ele vai pegar o desse daqui, então ele vai pegar os adjacentes ali que está faltando, que no caso aqui vai ser o linha 3, coluna 0 e linha 3, coluna 1. E vai ter que remover esse elemento 2, 1, porque ele já foi visitado. Então, deixa eu passar aqui para o breakpoint, ó. F9, ele já fazer isso. Então, olha lá, está lá o 3, 0, 3, 1, e ele removeu aquele elemento anterior. Agora, já todos os elementos brancos se encontram ou no conjunto que já foi visitado ou no que vai ser visitado. Então, simplesmente a gente vai ver que ele vai pegar de elemento por elemento, tirar o elemento corrente, nesse caso aqui o 2, 0, vai colocar ali no conjunto de visitados. Então, olha lá, Alt F9, foi o que aconteceu com o 2, 0, avançando é a vez de 1, 0, depois do 0, 1, vez do 0, 0, vez do 3, 0, finalmente o último, 3, 1, e aí acabaram os elementos a serem visitados. Então, quando ele sair agora desse while aqui, ele já vai lá para a linha 62, retornando falso, que era o valor esperado. A análise de complexidade desse algoritmo. Basicamente, pense que se o jogador for inteligente, ele vai ocupar metade dessa matriz. Então, na prática, como nós teremos que iterar em todos esses elementos aqui, isso aqui vai ser proporcional a m por n. Na verdade, seria metade de... Nesse caso aqui, eu vou pegar metade das colunas, então seria m vezes n dividido por 2. Ou ele pode pegar também metade das linhas. Mas como na avaliação de complexidade a constante não interessa, isso aqui acaba sendo proporcional a m por n. O meu conjunto de visitados, aqui no pior caso, que é quando realmente não tem posição vazia, também ele vai aumentar de acordo com todos os elementos que precisam ser visitados, porque ele vai estar num conjunto, chegou até o momento que a gente viu ali, em que todos os elementos estavam presentes, ou no conjunto do que já foi visitado, ou no que deve ainda ser visitado. Então a soma desses dois caras vai dar, no pior dos casos, o número total de peças brancas ou pretas, que no pior caso também vai ser a metade dos elementos. Então, de novo, eu tenho uma complexidade em tempo de espaço de m por n. Então, você pode colocar aqui O de m por n em time and space, ou seja, para o tempo e memória. Então, tanto para tempo como em memória, a complexidade desse algoritmo é m por n. Até mais!